Um tipo de alma tão depravada que até o próprio inferno a rejeita. Imaginem por um momento. Vocês estão diante dos portões do inferno, onde está escrito: abandonai toda a esperança, ó vós que entrais. Mas e se existisse algo ainda mais aterrorizante? Hoje vamos desvendar um mistério que vai além da genialidade de Dante Alighieri. O que acontece quando uma alma transcende todos os níveis conhecidos de maldade? E se houvesse almas tão corrompidas, tão absolutamente depravadas, que nem mesmo o próprio inferno, reino da danação eterna, ousasse recebê-las? Esta não é apenas uma questão filosófica abstrata, é um mergulho nas profundezas mais sombrias da condição humana. Uma exploração dos limites do mal e da corrupção moral. Preparem-se para uma jornada que desafiará tudo o que vocês pensam saber sobre o bem, o mal, a justiça e a redenção. O inferno dantesco não é apenas um local de punição, é um sistema perfeitamente ordenado de justiça cósmica, onde cada pecado encontra sua punição correspondente através da lei do contrapasso. Porque quando falamos de uma alma rejeitada, até mesmo pelo inferno, estamos falando de algo que rompe com a própria ordem do universo. Parte 1. O universo dantesco. Fundamentos do inferno. A arquitetura do mal segundo Dante. Cada tormento reflete perfeitamente a natureza do pecado cometido. Os hereges são aprisionados em sepulcros flamejantes. Negaram a vida após a morte, então experimentam uma morte em vida eterna. Os fraudulentos ocupam o 8º círculo, dividido em 10 valas, cada uma reservada para diferentes tipos de engano: sedutores, aduladores, simoníacos, adivinhos, corruptos, hipócritas, ladrões, conselheiros fraudulentos, sementes de discórdia e falsários. Cada grupo experimenta punições que revelam a verdadeira natureza de seus crimes. Os violentos são submersos no rio flegetonte de sangue fervente, vigiados por centauros. A violência que exerceram sobre outros agora se volta contra eles próprios. Existe uma hierarquia, uma estrutura, um propósito. Cada alma tem seu lugar designado. Cada punição serve a um propósito maior na economia moral do universo. O inferno não é caos, é justiça distorcida, mas ainda assim justiça. Presos no gelo eterno do lago Cocyto. Eles são classificados em 4 zonas. Caína, os traidores de parentes. Antenora, os traidores da pátria. Ptolomeia, os traidores de hóspedes. E Judeca, os traidores de benfeitores. E no centro de tudo, Lúcifer mastiga eternamente Judas, Bruto e Cássio, os 3 maiores traidores da história. Uma alma tão profundamente corrompida que sua própria existência ameaça a ordem estabelecida, mesmo no reino do mal. Que características teria essa alma impossível? Para compreendermos a magnitude de uma alma rejeitada pelo inferno, precisamos primeiro entender a complexa arquitetura moral criada por Dante Alighieri em sua Divina Comédia. No primeiro círculo, o limbo, encontramos os virtuosos não batizados, almas que viveram vidas exemplares, mas nasceram antes de Cristo ou não conheceram a fé cristã. Os gulosos jazem na lama fétida sob chuva gelada, experimentando a degradação que suas bocas gananciosas trouxeram às suas almas. Tudo tem seu lugar, desde o mais insignificante dos pecadores até o próprio Lúcifer. A rebelião original de Lúcifer contra Deus resultou em sua queda e prisão eterna, mas mesmo ele serve a um propósito no grande esquema da criação. Os avaros e pródigos empurram eternamente enormes pesos em direções opostas, simbolizando como na vida foram escravizados por suas relações distorcidas com a riqueza. Aqui, figuras como Virgílio, Aristóteles, Platão e Homero habitam eternamente, não em sofrimento, mas em uma melancolia perpétua por estarem privados da visão divina. Dante nos apresenta 9 círculos concêntricos, cada um destinado a diferentes categorias de pecadores. Descendo aos círculos seguintes, encontramos os luxuriosos, eternamente arrastados por ventos tempestuosos. Uma representação perfeita de como foram levados por suas paixões desenfreadas. A lógica implacável da justiça infernal
O que torna o inferno de Dante tão fascinante não é apenas a criatividade de suas punições, mas a lógica implacável que as governa. Mas é nos círculos mais profundos que encontramos os verdadeiros mestres da maldade. E finalmente, no nono e último círculo, encontramos os traidores, aqueles que Dante considerava os piores de todos os pecadores, a ordem dentro do caos. O que é crucial entender é que mesmo no inferno existe ordem. Esta ordem é mantida não apenas pelas criaturas demoníacas, que servem como guardiões, mas pela própria natureza do cosmos dantesco. Parte 2 Além dos limites. A alma rejeitada, características da alma impossível. Agora, imaginemos uma alma que transcende completamente este sistema. Esta alma teria cometido uma traição ainda mais fundamental, uma traição à própria realidade, traição cósmica absoluta. Enquanto Judas traiu Cristo e Lúcifer traiu Deus, não apenas traiu indivíduos ou princípios, mas traiu a própria essência da existência. Sua traição seria tão profunda que corromperia a própria estrutura do ser, criando fissuras na realidade por onde quer que passasse. Suas punições servem à justiça. E, teoricamente, se pudessem verdadeiramente se arrepender, poderiam encontrar alguma forma de redenção. Demônios se tornariam mais cruéis. Outros condenados perderiam qualquer vestígio de humanidade que ainda possuíssem. E até mesmo as próprias estruturas do inferno começariam a se deteriorar. Sua própria existência questionaria os fundamentos da justiça divina e da ordem moral. Sua maldade não seria passiva, mas agressivamente contagiosa. Mas esta alma seria diferente. Ela rejeitaria ativamente, eternamente, qualquer possibilidade de arrependimento, mudança ou redenção. Mais do que isso, ela contaminaria outros com sua recusa absoluta da graça, negação ativa da redenção. Todos os condenados no inferno de Dante, por mais perversos que sejam, ainda são parte do plano divino. Menos o juiz infernal que determina o destino dos condenados. Descobriria que sua cauda não consegue se enrolar o suficiente para indicar o círculo apropriado para esta alma. Ela literalmente quebra o sistema de classificação. Corrupção viral. A presença desta alma seria como um vírus moral que infectaria tudo ao seu redor. Paradoxo existencial. Esta alma representaria um paradoxo fundamental. Ela seria simultaneamente tão má que mereceria a pior punição imaginável, mas tão perigosa que nenhuma punição poderia contê-la. Os ventos que castigam os luxuriosos se tornariam furacões destrutivos. A lama dos gulosos se tornaria um oceano tóxico. Mas sua influência corromperia as outras valas, fazendo com que diferentes tipos de fraudulentos se misturassem e criassem novas formas de engano ainda mais perversas. Mas sua presença faria o gelo derreter, libertando não apenas ela, mas todos os outros traidores, criando um caos sem precedentes. O sangue fervente dos violentos se transformaria em um tsunami de agonia que ameaçaria inundar todos os círculos inferiores. O mecanismo da rejeição infernal. Mas aqui encontramos o paradoxo supremo. Esta alma seria tão mau que até mesmo o príncipe das trevas reconheceria nela algo que transcende sua própria maldade. Lúcifer, que pelo menos mantém sua dignidade rebelde e sua função cósmica, se horrorizaria diante de uma maldade tão pura que nem mesmo serve a um propósito. Mas como exatamente o inferno rejeitaria tal alma? O processo não seria simples ou instantâneo. Imaginemos a chegada desta alma aos portões infernais. Ela começaria a corroer a própria estrutura da realidade ao seu redor, criando buracos na existência que poderiam eventualmente ameaçar todo o cosmos. Seria como um câncer cósmico, devorando lentamente tudo o que existe. Mas à medida que examinassem seus pecados, descobririam que ela transcende todas as categorias conhecidas. Não é simplesmente luxuriosa, gulosa, avarenta ou violenta menos. Ela incorpora todas essas qualidades e as transcende simultaneamente. Primeiro, os demônios guardiões tentariam classificá-la, encontrar seu lugar apropriado na hierarquia do mal. Este não seria o nada da não existência, mas algo ainda mais terrível. O nada da existência sem propósito, sem contexto,
sem relação com qualquer outra coisa. Quando tentassem conduzi-la ao círculo apropriado, sua presença começaria a corromper o próprio ambiente. Sem nada para corromper, sem nada para atrair, sem nada contra o que se rebelar. Ela seria forçada a confrontar sua própria natureza sem distrações. Esta poderia ser a punição mais cruel de todas. Ser deixada sozinha consigo mesma por toda a eternidade. Os próprios demônios começariam a se rebelar não contra Deus, como Lúcifer fez, mas contra a própria ordem que os mantém funcionais. As tentativas desesperadas de contenção, desesperado para manter a ordem. O inferno tentaria diferentes estratégias. Contenção do cocito. Primeiro, tentariam aprisioná-la no gelo mais profundo junto com os traidores. Isolamento em Malebolge. Depois, tentariam criar uma 11ª vala, especialmente para ela, confronto com Lúcifer. Finalmente, o próprio Lúcifer tentaria subjugá-la. Parte 3. O destino do inclassificável Teoria 1. O exílio no vazio cósmico. Se nem o paraíso pode recebê-la, e nem o inferno pode contê-la, onde vai esta alma impossível? A primeira teoria sugere que ela seria exilada para o vazio absoluto, um espaço entre os espaços, onde nem a presença divina, nem a ausência infernal chegam. Neste vazio, a alma experimentaria solidão absoluta, não apenas a ausência de outros seres, mas a ausência de qualquer possibilidade de relação. Mas mesmo no vazio, sua natureza destrutiva não encontraria descanso. Teoria 2. A autoaniquilação progressiva. A segunda teoria propõe que uma alma tão corrompida eventualmente se destruiria, não por arrependimento ou redenção, mas porque sua própria maldade se tornaria tão intensa que colapsaria sobre si mesma como um buraco negro moral. Este processo não seria instantâneo. Primeiro, ela consumiria todos os seus próprios sentimentos positivos, residuais, qualquer vestígio de amor, compaixão, esperança, ou mesmo simples satisfação. Depois, começaria a devorar suas próprias memórias, apagando gradualmente qualquer lembrança de momentos que não fossem puramente malignos. Finalmente, ela consumiria sua própria capacidade de sentir, pensar ou existir. Mas ao contrário de uma morte normal, esta autoaniquilação deixaria uma cicatriz na realidade. Seria um aviso cósmico e uma fonte eterna de perturbação que impediria que o universo jamais alcançasse um estado de harmonia perfeita. Rejeitada tanto pelo céu quanto pelo inferno, ela usaria sua própria natureza corrompida como matéria-prima para construir uma realidade alternativa. Um eco de maldade pura, que continuaria a influenciar o cosmos, mesmo depois que a alma responsável deixasse de existir. A cada momento de tormento auto-infligido, ele se expandiria, potencialmente ameaçando eventualmente consumir tanto o paraíso quanto o inferno tradicional. Seria como um universo paralelo de pura maldade crescendo como um tumor na lateral da realidade. Essa cicatriz seria como uma lembrança permanente do que acontece quando o livre-arbítrio é levado a seu extremo absoluto, na direção do mal. Dante baseou sua obra na premissa de que cada alma escolhe seu destino através de suas ações e escolhas morais, mas nossa alma hipotética desafia esta concepção. Ela representaria um mal tão ativo, tão criativo em sua destruição, que pareceria ter substância própria. Seria um mal que não apenas ausência de bem, mas uma força positiva de corrupção. Mas e se uma alma escolhesse tão consistente e absolutamente o mal que transcendesse qualquer sistema de justiça? Mas nossa alma transcenderia até mesmo os demônios, representando uma corrupção tão total que questionaria se ainda pode ser considerada parte da criação divina. Teoria 3. O inferno pessoal infinito. A tradição cristã ensina que mesmo as punições do inferno, embora eternas, são proporcionais aos pecados cometidos. Mas como punir proporcionalmente uma alma que cometeu, em essência, um pecado infinito contra a própria realidade? A terceira e talvez mais fascinante teoria sugere que esta alma criaria seu próprio reino de tormento. Nem seria limitada pela natureza humana. Teria transcendido qualquer limitação natural
através da pura força de vontade direcionada ao mal. Seria possível para Deus criar uma alma que ele não pudesse julgar adequadamente? A própria existência de tal alma não contradiria a onipotência divina? Nossa alma hipotética levaria esta ideia a seu extremo lógico. Neste inferno pessoal, ela seria simultaneamente o governante absoluto, o único habitante e a vítima eterna. Seria forçada a criar infinitas versões de si mesma para ter algo para torturar, mas cada versão seria igualmente corrupta, criando um ciclo infinito de maldade que se alimenta de si mesma. O aspecto mais terrível desta teoria é que este inferno pessoal cresceria constantemente. Parte 4. Reflexões filosóficas e teológicas profundas. Platão argumentava que ninguém faz o mal voluntariamente. Todos os atos malignos resultam da ignorância do que é verdadeiramente bom. Aristóteles contou que a maldade pode ser escolhida deliberadamente, mas ainda assim está limitada pela natureza humana. O livre-arbítrio, levado ao extremo, esta alma hipotética representa algo fundamental sobre a natureza do livre-arbítrio, na teologia cristã e na filosofia moral em geral. Santo Agostinho argumentava que o mal não tem existência substancial própria, menos é apenas a ausência do bem. Como a escuridão é a ausência da luz. Tomás de Aquino ensinava que, mesmo os demônios mantêm alguns aspectos de sua natureza angélica original, sua inteligência, sua vontade, sua capacidade de existir. O problema da justiça infinita. Se Deus é infinitamente justo, como ele lidaria com uma alma que transcende qualquer punição finita? Este dilema nos leva a questões fundamentais sobre a natureza da justiça divina. Alguns teólogos medievais especularam sobre pecados tão graves que nem mesmo Deus poderia perdoá-los, não por limitação de sua misericórdia, mas porque o próprio pecador se tornaria incapaz de receber perdão. A natureza da corrupção absoluta na tradição filosófica ocidental. Sempre houve debate sobre se o mal absoluto é possível. Nossa alma rejeitada transcenderia ambas essas limitações. Ela não seria má por ignorância, teria pleno conhecimento do bem e o rejeitaria conscientemente. Esta alma representaria a resposta definitiva à questão de se o mal absoluto é possível. Sim, mas seria tão destrutivo que nem mesmo o universo conseguiria acomodá-lo. Parte 5. Paralelos literários e mitológicos expandidos. Caim, o primeiro rejeitado, a figura bíblica de Caim, oferece um precedente interessante para nossa alma hipotética. Após assassinar seu irmão Abel, Caim é marcado por Deus e condenado a vagar pela terra. Deus não o mata, nem o envia diretamente para algum tipo de inferno. Caim é expulso da presença divina, mas também protegido da vingança humana. Esta ambiguidade no destino de Caim sugere que mesmo no primeiro assassinato da história, havia algo tão perturbador que requeria uma resposta única. Caim não podia ser simplesmente punido e integrado de volta à ordem normal. Ele tinha que vagar, existir em um estado liminar entre a vida normal e a destruição completa. Mas mesmo Arimã tem sua função no cosmos. Ele representa a necessidade do conflito para que o bem possa triunfar. Nossa alma hipotética seria como um Caim amplificado ao infinito, não apenas o primeiro assassino, mas o primeiro ser a transcender completamente qualquer categoria moral conhecida. Arimã, o mal como princípio cósmico na mitologia persa. Arimã representa o princípio do mal absoluto, em oposição eterna a Ahura Mazda, o princípio do bem. Seria mal puro sem função, corrupção sem significado, destruição sem propósito. Nossa alma seria ainda mais radical que Arimã. Enquanto Arimã serve ao propósito cósmico de fornecer oposição necessária ao bem, nossa alma rejeitada não serviria a propósito algum. Nossa alma seria o oposto. Ela negaria não apenas o bem, mas também sua própria função dentro de qualquer sistema maior. O mendigo não pode ser saciado. Quanto mais devora, mais faminto fica. O êndigo. Fome insaciável, ela nos força a confrontar questões incômodas sobre os limites do livre-arbítrio, a natureza da responsabilidade moral e as consequências últimas de nossas escolhas. Genocídios, torturas sistemáticas,
A exploração cruel dos mais vulneráveis, todos nos fazem questionar se nossa estrutura moral tradicional é adequada para lidar com os extremos do comportamento humano. Quanto mais mal ela faz, mais capaz de maldade ela se torna. Não há ponto de saturação. Não há momento em que ela alcança um limite. Ela cresce eternamente em sua capacidade destrutiva. Se é possível escolher o mal de forma tão absoluta que transcenda qualquer sistema de justiça, então nossas escolhas morais cotidianas ganham um peso cósmico. A lenda do Wendigo entre os povos nativos da América do Norte fala de uma criatura que uma vez foi humana, mas se transformou em algo monstruoso através do canibalismo e da fome insaciável. Esta imagem captura perfeitamente um aspecto de nossa alma hipotética. Sua natureza autoamplificante. Mefistófeles. O mal que nega existe um ponto além, do qual nem mesmo o amor infinito pode alcançar. Se até mesmo o inferno pode rejeitar uma alma, isso sugere que há limites para a possibilidade de perdão e restauração. Se é possível para uma alma se corromper a tal ponto, então nenhum de nós está imune à possibilidade de deterioração moral. Ou seria justamente o oposto, que uma alma tão perdida requereria uma forma de redenção ainda mais radical e incompreensível? Estamos afirmando nossa humanidade contra a possibilidade de transcender lá na direção da destruição absoluta. O Mefistófeles de Goethe se descreve como parte da força que sempre quer o mal e sempre faz o bem. Ele é o espírito que nega, mas inadvertidamente serve ao propósito divino. Seria o mal que nega até mesmo sua própria negação, criando um paradoxo lógico que ameaçaria a própria consistência da realidade. O espelho mais sombrio da humanidade. A ideia de uma alma tão depravada que até o inferno a rejeita funciona como um espelho distorcido da condição humana. Em nossa sociedade contemporânea, frequentemente nos deparamos com atos de maldade que parecem transcender nossa capacidade de compreensão ou justiça. Nossa alma hipotética representa o limite lógico desta progressão. O ponto onde a maldade se torna tão extrema que quebra não apenas nossas categorias morais, mas nossa própria realidade. A importância da escolha, paradoxalmente. A existência teórica de tal alma também afirma a importância fundamental da escolha moral. Cada momento em que escolhemos a bondade sobre a maldade, a compaixão sobre a crueldade, o amor sobre o ódio, estamos nos afastando desta possibilidade terrível. O mistério da redenção, talvez o aspecto mais profundo desta especulação, seja o que ela revela sobre a natureza da redenção. Esta questão nos leva ao coração do mistério religioso. Até onde pode ir a misericórdia divina? A responsabilidade de confrontar o mal finalmente. Esta reflexão nos lembra de nossa responsabilidade de confrontar o mal onde quer que o encontremos, começando por nós mesmos. A vigilância moral constante não é paranoia. É reconhecimento de que o livre-arbítrio é uma faca de dois gumes. A mesma capacidade que nos permite escolher o bem, também nos permite escolher o mal, e não há garantias naturais de que sempre faremos a escolha certa. Pergunta final para reflexão. E assim chegamos à nossa pergunta final. Será que o conceito de uma alma rejeitada até pelo inferno é apenas uma especulação filosófica fascinante? Ou será que representa uma possibilidade real que devemos levar a sério? Será que já encontramos evidências de tal corrupção em nossa história humana? Ou será que esta permanece como um limite teórico que esperamos nunca seja cruzado? A resposta a essas perguntas pode determinar não apenas nossa compreensão da natureza do mal, mas nossa abordagem à justiça, à misericórdia e à responsabilidade moral em nosso mundo cotidiano. O que vocês acham? Pode existir um mal tão absoluto que transcenda qualquer sistema de justiça ou punição? Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nossos próximos vídeos sobre filosofia, literatura clássica, teologia e os enigmas que desafiam nossa compreensão da realidade. Ou será que esta ideia é em si mesma uma forma de mal, uma tentativa de imaginar o imperdoável e, ao fazê-lo, torná-lo mais real? Deixem suas reflexões nos comentários. E lembrem-se,
Ao contemplarmos os abismos mais profundos da condição humana, devemos ter cuidado para que eles não contemplem de volta para dentro de nós. Ou talvez, a teoria do inferno pessoal. E que outros temas relacionados vocês gostariam que explorássemos em vídeos futuros? Se esta jornada pelas profundezas mais sombrias da filosofia moral e da literatura despertou sua curiosidade intelectual, vocês vão amar nosso conteúdo sobre os grandes mistérios da condição humana. A jornada intelectual é sempre mais rica quando empreendida em comunidade. Nos comentários, eu quero saber qual foi o aspecto desta discussão que mais os impactou. A ideia do vazio cósmico, a possibilidade da autoaniquilação, para aqueles interessados em aprofundar ainda mais esses temas. Deixem sugestões de obras literárias, filosóficas ou teológicas que abordem questões similares.